Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos para o terceiro episódio da segunda temporada do Jornal Virtual. Recentemente, um vulcão de fogo entrou em erupção na Guatemala. O vulcão de fogo, um dos 3 ativos da Guatemala, iniciou na quinta-feira, no dia 23, uma forte fase de erupção, com explosões, expulsão de cinzas e avalanche de material incandescente. Segundo as autoridades, a erupção provocou a descida de material vulcânico incandescente de 6 km de extensão por um barranco do flanco sudoeste, que chegou à base do vulcão de 3.763 metros de altitude, acrescentou o porta-voz. O prefeito da cidade de Escuintla, Abraham Rivera, pediu aos moradores das áreas próximas ao vulcão que evitem se aproximar das áreas por onde descem os fluxos piroclásticos e alertou para o risco de caso as chuvas compliquem a situação, causando a possibilidade do fluxo de lama que poderia isolar várias aldeias perto das regiões de risco. E agora vamos com os dados de Covid-19 no país. O Brasil completa mais 11 dias com média móvel de mortes por Covid acima de 500, tendência de alta pelo terceiro dia. O país contabiliza mais de 593.698 mortes e mais de 21.326.804 casos de coronavírus, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados da Secretaria de Saúde. Média alta de óbitos ocorre após 3 meses, apontando estabilidade ou queda. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores maiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Acre, Amapá, Tocantins, Pará, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Na vacinação, mais de 40% da população brasileira está totalmente imunizada contra o Covid. Foram aplicadas 85.769.785 doses de imunizantes, segunda dose ou dose única, em 40,21% da população que completou o esquema vacinal. Segundo dados também reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Os que estão parcialmente imunizados são 144.028.288 pessoas, o que corresponde a 67,52% da população. A dose de reforço foi aplicada em 521.620 pessoas, 0,24% da população. Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 230.319.693 doses aplicadas desde o começo da vacinação. O Ministério da Saúde aprovou a dose de reforço para profissionais de saúde. Até então, estava apenas aprovada para idosos de acima de 70 anos e pessoas imunizadas. Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, principalmente com a Pfizer, a partir de 6 meses após a imunização completa, escreveu Marcelo Queiroga em seu perfil do Twitter. A Secretaria de Saúde do Estado nos informou que o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia detectou mais de 58 amostras da variante Delta no estado. Com esse registro, a Bahia tem ao todo 72 casos da variante, com 2 óbitos. Há 2 semanas, a Secretaria tinha divulgado que a Bahia registrava 14 casos e que houve um crescimento de 500% em menos de uma semana. Conforme você sabe, o novo protocolo permite que a vigilância epidemiológica atue de modo mais ágil na identificação e monitoramento dos pacientes e das localidades. Uma refugiada da Gâmbia aqui no Brasil foi aprovada em 13 universidades no exterior. Maimuna Diallo, de 18 anos, está no Rio desde 2016.
onde mora com a mãe, conseguiu uma bolsa integral em uma escola bilíngue. Agora as duas lutam para que a jovem consiga cursar biotecnologia na Universidade de Alberta, no Canadá. Mariana Bah, que nasceu na Gâmbia, no oeste da África, há 34 anos, tinha 13 quando se casou. Em 2014, ela conseguiu se refugiar no Rio. Em 2016, trouxe a filha adolescente, Maimuna Diallo, para o Brasil. Evitou assim que a filha passasse pela mesma experiência de enfrentar o matrimônio na adolescência e abandonar a escola. No mundo, existem 650 milhões de meninas e mulheres que se casaram antes de completar 18 anos, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A entidade aponta as consequências, todas nocivas, mas usuais do matrimônio infantil. Evasão escolar, essas mulheres tornam-se menos propensas a permanecer na escola, gravidez precoce, isolamento da família e violência doméstica. Agora, aos 18 anos, Maimuna foi aprovada em 13 universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Dentre as opções, ela escolheu o curso de biotecnologia na Universidade de Alberta. Sou de uma família de agricultores. Embora haja terras férteis na Gâmbia, muitos alimentos são importados, como frutas e legumes. Acredito que essa situação contribui para a persistência da fome e desnutrição no meu país. Com a biotecnologia, quero aprender a aumentar a produtividade dos alimentos, ajudar a diminuir ou mudar a vida de muitas pessoas, conta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, a Gâmbia produz apenas 50% dos alimentos que consome, o que faz com que o país seja dependente de importações. As mulheres são reconhecidas como as principais produtoras dos alimentos básicos, mas as disparidades de gênero na educação e no acesso à terra e ao crédito dificultam a competição no setor agrícola. Agora vamos com a notícia de um delegado que admite ter acenado a prisão de um sequestrador no Tribunal do Crime para gravar um vídeo. Após o réu flagrante, o delegado Carlos Alberto da Cunha colocou a vítima de volta no cativeiro e encenou a ação policial que havia acabado de acontecer. Dessa vez, filmando as cenas, o delegado Carlos Alberto da Cunha, que é de Santos, no litoral da Paulista, confessou publicamente que encenou o vídeo do flagrante de um sequestro em uma comunidade da capital paulista, em julho do ano passado. O delegado afirmou que a encenação se trata de uma reconstituição prevista de lei. Da Cunha foi afastado das ruas em julho após declarar publicamente que há ratos na polícia. Logo depois, ele pediu licença de 2 anos da Polícia Civil. O flagrante citado por ele aconteceu na comunidade Nhocuné. Os policiais descobriram que um homem era mantido refém no chamado Tribunal do Crime, na mira de criminosos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. No entanto, após o real flagrante, da Cunha colocou a vítima de volta no cativeiro e encenou a ação policial que havia acabado de acontecer. Dessa vez, ele filmou as cenas para publicar em seu canal do YouTube, que atualmente conta com 3,6 milhões de seguidores. A gravação foi publicada e distribuída a diversos veículos de comunicação, como se fosse a verdadeira operação que na verdade não foi feita por ele. A descoberta da encenação aconteceu após depoimentos policiais envolvidos na operação e outras testemunhas do Ministério Público. Muito bem, hoje estamos aqui para conversar com uma pessoa que nasceu no dia 16 de dezembro de 1973 na cidade de Cruzeiro, em São Paulo. É um ex-árbitro de futebol pela FIFA e também atualmente trabalha como comentarista de arbitragem na TV Globo. Hoje vamos bater um papo aqui com o Paulo César de Oliveira. E aí, PC, de boa? Fala, Miguel. Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. E você, como você está? Tudo certinho. Queria começar agradecendo, então, pela sua presença aqui, por estar dando essa entrevista pra gente. Eu que agradeço o convite, né? O Júlio César falou comigo desse trabalho de ciências que vocês realizam todos os meses. Eu achei muito interessante essa ideia, né, do jornal, o envolvimento de toda a turma. É realmente uma ideia muito interessante. Eu estou à disposição de vocês e eu que agradeço o convite. E aí apareceu a arbitragem aí na sua vida, você teve ascensão assim, muito rápida. Queria saber qual foi a partida mais difícil assim, para você apitar? Uma partida assim, que teve polêmica, confusão, deu o que falar. Olha, polêmica foram várias, né?
mas assim, um jogo que marcou muito a minha carreira foi a final do Campeonato Paulista de 1999, entre Corinthians e Palmeiras, aquele famoso jogo com o Edilson, quando o Corinthians virou o placar, começou a fazer aquela embaixadinha na beira do gramado, e aí o Júnior, lateral esquerdo, foi para cima dele, o Paulo Nunes, que hoje é meu companheiro aqui no Sport TV, na TV Globo, né, tava jogando aquele jogo, foi para cima do Edilson, virou aquela pancadaria, e aí eu encerrei o jogo aos 28 minutos do segundo tempo. Infelizmente, o Campeonato Paulista de 99, que era o Campeonato da Paz, né, porque a gente vivia momentos assim de muita briga entre torcidas organizadas, então o slogan do Paulistão 99 era o Campeonato da Paz, acabou terminando naquela pancadaria, naquela briga. Assim, lógico que a gente não teve culpa, tentamos de todas as formas ainda uma maneira de tentar encerrar aquele jogo, mas não deu. Mas foi um jogo que ficou muito marcado, um jogo que sempre quando tem Corinthians e Palmeiras, o pessoal da imprensa me procura, já gravei muitas reportagens, né, a respeito desse jogo, inclusive há 2 anos eu fiz uma com o Edilson e o Paulo Nunes, juntamos os dois ali, porque naquele dia, como saiu a briga, eu não consegui nem mostrar o cartão para eles, porque já virou aquele conflito generalizado. E nessa matéria que nós gravamos para o Esporte Espetacular, eu levei meu cartão vermelho, meti o vermelho na cara dos dois, né? Falei, aqui, ó, quando eu tinha conseguido em 99, estou conseguindo agora, né? Mas foi um jogo realmente que, infelizmente, né, por esse lado, né, de todo o tumulto generalizado, ficou muito marcado. Quando você vai para jogos de times, assim, grandes, né, como você acabou de citar, Corinthians e Palmeiras, você recebe alguma instrução da equipe da federação? Por exemplo, cuidado com esse jogador aqui que ele é mais explosivo, tenta controlar ele. Vocês recebem esse tipo de dica? Então, você sabe que a maneira de se preparar para o jogo mudou bastante no decorrer dos anos. Quando eu comecei a minha carreira, os instrutores mais antigos falavam assim, olha, você não tem que acompanhar o noticiário, tem que ficar distante da polêmica, não pode ficar acompanhando ali aquelas polêmicas, né, durante a semana. Olha, vai ter o clássico, vai ter a confusão, vai ter briga, tal jogador tá pendurado, se tomar o amarelo vai ficar fora da final. Os instrutores antigos falavam que quanto mais você acompanhava esse noticiário, poderia influenciar a sua decisão durante o jogo. E mais no decorrer da carreira, já para o meu fim de carreira em 2014 e atualmente, muito mais ainda, muito pelo contrário, os árbitros são orientados a ter o conhecimento dos times que ele vai atuar, a parte tática, de que maneira as equipes jogam, quais são os jogadores que são mais problemáticos, né, que são mais explosivos, qual o comportamento do treinador, como é que é a estrutura do estádio. Então é aquilo, né? Como você vai para uma guerra, entre aspas, você tem que estar sempre preparado para saber quais são as situações que você vai enfrentar, né? Então hoje esse trabalho é muito levado a sério assim, por parte dos árbitros. Tem que ter o conhecimento das regras, né? O conhecimento técnico, mas tem que ter o entendimento, o conhecimento do futebol também, a característica dos jogadores. Isso ajuda bastante na preparação. Em um debate no Senado, especialistas apontam o risco de usina nuclear no Pernambuco. O plano de instalação de uma usina nuclear em Itacuruba foi alvo de críticas em debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos do Senado na segunda-feira. O projeto da eletronuclear subsidiária da Eletrobras voltou a ser defendido pelo governo federal em meio à busca de alternativas para a crise energética. No entanto, os debatedores salientaram a possibilidade de acidentes, os prejuízos às comunidades indígenas e quilombolas da região e os riscos ambientais envolvidos no plano. O presidente da CDH e autor do requerimento de audiência, senador Humberto Costa, abriu a sessão salientando as dificuldades enfrentadas pela população de Itacuruba, que à época da construção da barragem da usina hidrelétrica de Itaparica foi reassentada em regiões de terra menos férteis. Esse fato impactou no modo de vida e na saúde dos itacurubenses. A cidade hoje tem uma das maiores taxas de suicídio do Brasil, afirmou. Ele entende que a construção da usina causará danos irreversíveis à população e ao meio ambiente. A cacica Lucélia Leal Cabral mencionou a luta do povo Pancara para a demarcação das terras, situação atribuída por ela à morosidade da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e lembrou que os povos indígenas da região de Itacuruba
já foram fortemente afetados pela construção da barragem e a inundação das ilhas que habitavam. Ela disse que a comunidade foi surpreendida pelo projeto da usina nuclear. Abre aspas. Isso propõe mais uma vez a expulsão da nossa comunidade. O povo Pancara se vê obrigado a peregrinar na defesa dos nossos direitos. Fecha aspas. Em sentido semelhante, José Júnior Carajá, assessor do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, contestou a oportunidade da construção da central nuclear, que, segundo ele, se somará aos projetos para sugar mais recursos hídricos de São Francisco. Sejam bem-vindos ao show de bola dessa edição do Jornal Virtual. Salve, Pepe. Como é ele? Então a gente já vai começar assim, direto, falando das semifinais da Libertadores da América, que foi composta por Flamengo, Barcelona do Equador, Palmeiras e Atlético Mineiro. Deu Palmeiras e Flamengo na final, mas a gente vai traçar aqui os caminhos aí das duas equipes na semifinal. O jogo de ida e de volta entre Flamengo e Barcelona do Equador terminou 2-0, tanto de ida, tanto de volta, só com o gol do Bruno Henrique. Sem graça total. O Bruno Henrique está jogando bem. Se o Flamengo ganha, vai ser rei da América de novo, acho. 2019 ele foi, não foi? Foi. E foi mal, né? Mas o Flamengo era meio que obrigação passar do Barcelona, né? Porque, nossa... O caminho do Palmeiras estava muito mais estreito, que até empatou o primeiro jogo em 0-0. O segundo jogo empatou em 1-1, mas por conta do gol fora de casa, levou a melhor. Ou pensando em pichar que apareceu no meu quarto que é branco, escrever tudo. Vai ser legal, vai ficar legal. Vai. Ô Pedro, ó, pergunta. Você acha que a classificação do Atlético já não rolou naquele pênalti que o Hulk perdeu no primeiro jogo? Cara, eu achei que a gente ia perder. Eu achei que a gente tomou uma sacolada naquele jogo. Juro. Mas o Atlético tava muito bem no jogo. Mas aquele pênalti destruiu o time dos caras. Destruiu. O Palmeiras tava muito mal, muito defensivo. A gente voltou a jogar mesmo no segundo tempo. E foi muitas poucas chances, porque o Everson lá tá numa boa fase lá do Atlético também. E fora também que o Atlético no Brasileirão ele tá assim, disparado em primeiro lugar. Não, esquece, Palmeiras não, nem cutuca ser brasileiro não dá mais. Eu acho que tá mais do que previsível que o Atlético ganhe o Brasileirão esse ano. Não, vai ser igual a mesma coisa, igual todos os anos, fica vendo aí. O Atlético sempre fica em primeiro, a maioria do campeonato chega lá no final. Já sabe o que acontece. Decepciona. Pedro, o Grêmio no Brasileirão, como é que fica? Tá pedindo pra ir pra Série B, não tá? Dó. Essa é a única coisa que eu tenho a dizer. Olá, eu sou o Tobias e estou novamente aqui para falar sobre algumas curiosidades no quadro. Hoje nós vamos falar de uma coisa que todos nós usamos todos os dias para pesquisar de várias coisas, que é o Google. Sim, aquele Google que você pesquisa tudo que você quiser. Eu vou falar sobre 10 curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia, hein? A primeira delas é que vai completar 23 anos de existência em 2021. Sim, Google nasceu em 1998. O buscador da gigante tecnologia Google processa, em média, mais de 63 mil buscas por segundo em mais de 150 línguas, ou seja, 150 países tem 63 mil pesquisas por segundo. Isso é muita coisa. 9 a cada 10 pesquisas são realizadas no Google em toda a internet, cara. Isso é muita coisa. O nome Google nada mais é do que uma escrita correta de um termo chamado Google, que seria um número 1 seguido de 100 zeros. Tem muitas histórias especulando sobre como que o Google teria surgido. E a principal é que nos primeiros dias da empresa, um engenheiro e um estudante teriam soletrado a palavra incorretamente, no caso, Google. E aí ele acabou sendo muito usado entre as pessoas naquele meio e acabou se tornando o novo nome do Google.
Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, chamavam o buscador originalmente de back rub, a palavra em inglês para massagem das costas, mas isso não tinha nada a ver com a mensagem real. Isso era uma referência ao sistema de encontrar e ranquear páginas com base nos links que os outros sites faziam delas. Agora vamos para a quinta curiosidade, já foram 5, falta mais 5 ainda. Existem códigos de pesquisa no Google que fazem com que algumas páginas de pesquisa sejam um pouquinho diferentes, sabe? Por exemplo, se você pesquisar ASCII, que é ASQEW no Google, a página vai aparecer um pouquinho torta. A sexta já chega a ser um pouquinho engraçada. Eles disseram que uma das iniciativas mais sustentáveis, entre aspas, que eles apoiam é trocar cortadores de gramas por mods. Os gramados do Google Pix, a sede da empresa em Mountain View, na Califórnia, precisam ser aparados regularmente. Por isso, volta e meia é possível ver um grupo de cerca de 200 bodes sendo alimentado no complexo. A sétima curiosidade é que em 1999, Larry e Sergey tentaram vender o Google por apenas $1 milhão, mas não houve compradores interessados naquela época. Mas mesmo quando eles reduziram um pouco o preço, ninguém quis comprar. Agora a marca Google vale mais de 175 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes, e denomina 90% do mercado de buscadores. A plataforma opera em todo o mundo em mais de 100 idiomas, respondendo a trilhões de consultas e pesquisas por todo o ano. A oitava curiosidade, de novo pela revista Forbes, foi que o cofundador da empresa, Sergey Brin, decidiu logo no início que nenhum escritório do Google deveria ficar a mais de 60 metros de distância de algum tipo de comida. Disse que nos primeiros dias do Google, o lanche favorito dos funcionários era o Swedish Fish, ou peixinhos suecos, balas de goma em formato de peixe. Hoje em dia os Googlers, como se chamam os funcionários da empresa, têm acesso a refrigeradores e cozinhas gourmet com lanches e bebidas de diversos tipos. No Google, os funcionários podem levar os seus cachorros para o trabalho na condição de que sejam treinados para ficar naquele ambiente sem fazer bagunça. E também, como não fazer suas necessidades dentro dos prédios, por exemplo. E que além do Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Chrome e de outros, o Google vem adquirindo em média uma companhia por semana. Você pode não saber, mas empresas como Android, YouTube, Waze e AdSense são propriedades do Google, assim como dezenas de outras. Uma notícia de última hora que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook começaram a retomar o funcionamento no início dessa noite de segunda-feira, dia 4 de outubro, após cerca de 6 horas de pane global em uma das falhas mais prolongadas já registradas pelas plataformas. Os serviços, no entanto, apresentavam ainda estabilidade por volta das 19 horas, e no Twitter as postagens usavam as hashtags, por exemplo, a hashtag voltou, hashtag parou. O blackout nas 3 maiores redes sociais do mundo prejudicou trabalhadores e estudantes, e o assunto foi mais falado no Twitter durante toda a tarde. A página se tornou o principal canal de comunicação, sendo utilizado inclusive pelo próprio Facebook para atualizar a situação. Os especialistas de internet divulgaram diversas possibilidades para a falha, mas a mais provável é relacionada a um erro de DNS. Isso porque ao entrar em um endereço em qualquer uma das redes aparecia a mensagem abre aspas, DNS, _probe, _finished, _nx domain, fecha aspas. E o DNS, como eu já disse anteriormente, é a agenda de contatos da internet. É ele que registra os números, que são os endereços de IP, associado aos nomes de domínio como globo.com. Voltou, meu! As investigações nas redes também fizeram circular o boato de que o Facebook teria perdido o seu domínio, facebook.com. Porém, a empresa ainda é proprietária desse endereço. E segundo o site who.is, que indica os donos dos domínios, o Facebook ficará com o endereço até ao menos dia 29 de março de 2030. O domínio whatsapp.com seguirá com o aplicativo de mensagens até o dia 4 de junho de 2030, enquanto o instagram.com vale no mínimo até 4 de setembro de 2030. Essa teoria de perda de domínio que também gerou especulações de que o Facebook teria sofrido um ataque hacker, o que não se confirmou. E agora, com uma notícia muito especial preparada para você sobre os Jogos de Tóquio 2020, vamos aí com o Ben. O Brasil terminou os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 com a melhor campanha da história, com
conquistando o maior número de medalhas totais e de ouros que uma delegação brasileira já conseguiu. Isso é fruto de trabalhos feitos há anos e projetos sociais pelo país afora que animam para um futuro promissor. O município de Augusto Correia, no interior paraense, é um exemplo de foco de esperança para que o desempenho brasileiro siga em crescimento. A pequena cidade, que fica a cerca de 230 quilômetros de Belém e tem menos de 50 mil habitantes, cedia um projeto social que atende e introduz o esporte na vida de mais de 100 crianças e adolescentes com deficiência. Em parceria com a prefeitura, o projeto leva as crianças esportes paralímpicos como atletismo, tênis de mesa e badminton, além de bocha e futsal, adaptados que não fazem parte da agenda paralímpica, mas podem ser praticados pela nova geração Augusto Corrense. E olha, eu fiquei sabendo também que a Maitê fez uma receita pra gente. Vai daí, Maitê. Olá, bem-vindos ao JB Cozinha. Hoje a gente vai aprender a fazer essa pizza de massa de brócolis. Então agora a gente vai começar a fazer a massa da pizza e a gente vai usar um brócolis inteiro. Ele já tem que ser cozido umas 2 horas antes e deixar esfriar, porque senão a massa fica muito mole. Então agora eu vou colocar aqui no liquidificador ou no processador, tanto faz. Aqui a gente colocou meio brócolis, não precisa ser tudo, porque depende do tamanho do seu brócolis. Agora a gente vai colocar um ovo e 2 colheres de sopa de parmesão ralado. Agora é só bater. Se você for bater no liquidificador, é melhor você usar uma espátula ou uma colher para te ajudar, porque é mais difícil, mas dá certo e fica nessa consistência aqui, ó, fica tipo uma pastinha. E agora a gente vai colocar numa forma antiaderente. Se você não tiver, não tem problema, pode untar com manteiga ou azeite, mas antiaderente é mais fácil. Agora a gente vai espalhar por toda a forma. O meu ficou assim, porque eu fiz pra uma pessoa só. Mas se você quiser fazer pra mais gente, é só fazer um pouquinho a mais de massa e espalhar por toda a forma. Agora a gente vai levar no forno, no fogo médio. Agora a gente já colocou o molho e vamos colocar a mussarela, ou o que você quiser. Chegamos ao fim de mais um Jornal Virtual. Você pode conferir todos os outros episódios acessando o card em cima ou o link na descrição. Não se esqueça de seguir @oitavoanoinsta no Instagram. Obrigado e até a próxima!